Então, pessoal, boa noite novamente. Nós estamos aqui para apresentar o PAD. Eu, Vandeir, né? Vandeir, ele está via ADOP. Como eu disse, a ADOP é a executora das funções da política pública. O Guilherme, né, representando a Samarco, que foi a empresa que pagou esse estudo lá atrás, né, que foi de um grande estudo que sai, então, esse plano de diversificação econômica. E o professor Jorge Adílio, que foi o nosso presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é quem é o curador dessa política pública, né? Não é nem a secretaria, a guardiã é o conselho. Eu sou deliberado também, como é a ADOP via conselho. Então, está ali o PAD, o Plano de Diversificação Econômica. Você pode passar, por favor, meu bem? Então, sobre o PAD, ele se iniciou em 2021 e foi desenvolvido pela Plan Soluções, né, que foi contratada pela Samarco com o condicionante da licença de operação corretiva. Então, o objetivo principal do estudo era exatamente buscar essas áreas de diversificação econômica para além da mineração e do turismo, né? A Elisângela está aqui presente, hoje ela está inclusive na ADOP, mas na época ela coordenou esse estudo, né, da Plan Soluções, e a gente ficou muito feliz, porque além de tudo, de ser um estudo de qualidade, que a gente transformou em uma política pública, também eram pessoas de Ouro Preto que estavam inseridas nisso, e elas conhecem a realidade. Nossa cidade não é uma cidade simples, é uma cidade muito complexa, é uma cidade do mundo, e ela conhecia cada canto de Ouro Preto, então isso facilitou demais a coordenação de todo esse estudo, que foi difícil, ainda tinha uma pandemia, mas foi um estudo amplo. A gente usou da tecnologia, da inovação e da tecnologia, que são um dos eixos do PAD, para que as comunidades fossem todas atingidas e a discussão fosse macro e ampla, né? Pois não, Jorge? Ela está representando Mulher de Vendas também, eu nem sabia. Então, que bom, mais uma mulher empreendedora. O PAD foi formação temática pelos atores dos eixos, né? Poder de decisão de governança em rede, que isso é o principal, é o grande sucesso desse modelo, que é criar essa governança em rede, que ela discuta entre várias partes e com amplitude, e também que tenha uma descentralização desse poder, né? É importante vários entes discutindo e pensando Ouro Preto. Criamos um conselho, né, reestruturação do Conselho de Transparência na Gestão, integração do setor público, privado e sociedade civil, integração dos municípios de Mariana e Ouro Preto. Fala um pouco aí para a gente, Vandeir, de como está sendo aí a gestão do PAD. Bom, boa noite a todos. Bom, primeiro, em nome do Comitê de Parceiros da Agência de Desenvolvimento, né, e aqui eu estou muito seguro com alguns deles, né, está aqui o coordenador do Comitê de Parceiros, Gabriel Trópia, a Vale, Samarco, a Gerdau, que são parceiros do nosso comitê. Então, em nome desse comitê, eu quero aqui trazer um pouquinho o nosso entendimento, primeiro, o nosso entendimento e os motivos pelos quais nós acreditamos neste modelo desse ecossistema da diversificação econômica. Então, eu vou me permitir ler aqui, porque não são minhas considerações, é o entendimento deste comitê de parceiros, né, que o plano de diversificação, então, ele é o reconhecimento de que o desenvolvimento sustentável do território exige visão sistêmica, cooperação e continuidade, né? Não se trata apenas de criar novas atividades econômicas, mas de fortalecer um ecossistema de oportunidades, capaz de valorizar as vocações locais, estimular a inovação e ampliar a resiliência econômica de nosso município. A governança em rede é elemento central e muito rico, muito caro para nós, né? Poder público, iniciativa privada e o terceiro setor, que atuam de forma articulada, compartilhando responsabilidades, conhecimentos e soluções. As boas práticas já existentes no território já demonstram que há caminhos consolidados, experiências exitosas na economia criativa, no turismo, na tecnologia, inovação e na agropecuária e desenvolvimento rural. O desafio é integrar, escalar e dar perenidade a essas iniciativas. O terceiro setor cumpre um papel estratégico nesse ecossistema, atuando como articulador, indutor de políticas públicas, e aqui destacamos uma das primeiras políticas públicas já consolidada no município, executor de projetos e promotor, né, da inclusão social e produtiva. A sua capilaridade e proximidade com as comunidades fortalece a implementação e soluções inovadoras,
territorializadas. E aqui destaco que, graças a essa parceria, essa governança em rede, deflagrada aí pelo município, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento, foi possível, e nós mantemos hoje uma estrutura muito diversificada, uma estrutura muito efetiva, né, que é uma estrutura executiva. Destaco aqui a presença, né, da equipe desse núcleo PAD, liderada hoje pela Kátia Fonseca e toda a sua equipe está aqui presente, né? Juntamente também com a Sala do Empreendedor, liderada pelo Saulo, e também tendo ao seu lado o Valmir Maximiano, com as relações empresariais com os pequenos e médios empreendedores. E faço ecoar também aqui a estrutura já de um projeto significativo, que é do Hub de Inovação e Tecnologia, Francisca Mina, está aqui a Mara, que coordena muito bem, juntamente, de forma também compartilhada com o IFMG. Né? Então, este fórum é, portanto, para nós, um espaço de diálogo e de construção coletiva, voltado a refletir sobre como consolidar esse ecossistema de oportunidades e avançar de forma coordenada na diversificação econômica de Ouro Preto e de toda a região. E os desafios é avançar na diversificação econômica, que exige também continuidade dessa cooperação, das parcerias e visão compartilhada. O fortalecimento da governança em rede é a integração das boas práticas, né, que são fundamentais para construir um futuro econômico mais diverso, sustentável também e inclusivo. Então, a partir dessa fala, em nome do Comitê de Parceiros, tem aqui é muito múltiplo, né? A gente tem aqui, na medida que tem essa marca, tem também aqui um parceiro, de um lado, que compõe esse Comitê de Parceiros, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, esse é um lugar, é uma ambiência de parcerias, de tal sorte que a gente está muito à vontade para discutir, a partir desse painel aí, da nossa participação e do que tem feito aqui, com muito carinho e com muita honra nesse processo. Ali são os eixos, né? Os 6 eixos do PAD, Agropecuária e Desenvolvimento Rural. Inclusive, amanhã tem uma palestra às 10 horas. Acabou de chegar nosso secretário, Sebastião Hervaz, que é importante, que aí vocês vão ver todo esse trabalho que foi feito, inclusive o prefeito Ângelo citou aqui, né? Todo o trabalho com as associações, enfim. O Sebastião vai falar melhor amanhã às 10 horas. Inovação e tecnologia, e aí nos permitiu criar o Sistema de Inovação e Tecnologia de Ouro Preto, que inclusive tem uma política pública própria e específica, com o Hub Francisca Mina, no IFMG, com a parceria com a Incultec na UFOP e com o Parque Tecnológico agora da Fundação Gorsex. Enfim, isso compõe o nosso Sistema de Inovação e Tecnologia, e que tem aí, para vocês terem ideia, hoje, a principal área que deixa impostos na Prefeitura de Ouro Preto ainda é a mineração disparada em primeiro lugar. Em segundo, é a construção civil. Mas aí a gente tem que botar uma lupa sobre essa construção civil, porque todas as terceirizadas das mineradoras, o que não é de construção civil. Então, na verdade, a construção civil se mistura com a própria mineração. E a terceira área a deixar impostos no município de Ouro Preto não é o turismo, é inovação e tecnologia. O turismo, como o prefeito Ângelo disse, tem a capilaridade de geração de emprego e que o recurso saia e amplia em toda a cidade. Essa é a importância do turismo, é gerar emprego e que esse recurso seja distribuído de ponta a ponta. Talvez seja mais importante até que a geração de imposto, mas a inovação e tecnologia já é a segunda/terceira área que mais deixa impostos ao município de Ouro Preto. Economia verde, o turismo, que vem amplo crescimento em Minas Gerais, e aqui eu faço um destaque ao governo do Estado de Minas, a ex-secretária Milene, que está aqui presente. O Estado de Minas começou a tratar turismo como desenvolvimento econômico. E, a partir disso, a curva do turismo cresce demais em Minas Gerais. Minas, pelo 3º ano consecutivo, é o estado que mais cresce em número de novos turistas. Eu sou turismólogo formado na Universidade Federal de Ouro Preto. Há anos atrás, isso era completamente impensável, porque 90% do brasileiro, por estatística, viaja para praia e sol. Ou seja, o brasileiro vai para a praia.
10% ficava por todas as outras atividades turísticas. Então, quando a gente vê o crescimento de Minas Gerais, pós-pandemia, das cidades históricas, né? Ouro Preto como cidade indutora do turismo, um dos 65 destinos indutores do turismo de Minas Gerais, puxando essa fila junto com Minas, nos dá muito orgulho, porque a gente sabe da importância de uma indústria limpa, de uma indústria que não polui e que gera muito emprego. Então, a mineração é bem-vinda, como disse o prefeito Ângelo. Nós somos mineradores no nome, começamos com ouro, estamos até hoje com a mineração, mas a gente precisa diversificar e continuar diversificando essa economia, né? E a Samarco, inclusive, aqui presente, sabe muito bem disso, porque ela está presente no Conselho, pagou o estudo e se coloca o tempo inteiro para a diversificação econômica. E a última área é o empreendedorismo e a economia criativa. O empreendedorismo é que a gente consiga fazer o ouropretano empreender mais. E aí, 3.500 empresas abertas, CNPJ abertas nos últimos 4 anos, de 8.000 no total, mostra que estamos empreendendo. E a economia criativa foi o último eixo, na verdade, já foi uma atualização do PAD, né, que eram 5 eixos iniciais, e foi para o 6º eixo com a economia criativa. E Ouro Preto sai na frente de novo, porque é a única cidade de Minas Gerais que tem um plano de economia criativa. Dito pelo secretário à época, Leônidas, quando Ouro Preto lançou aqui uma candidatura na Unesco como cidade criativa pela arte e pelo artesanato. Então, nós nem sabíamos disso, mas que bom Ouro Preto dar o pontapé e que tomara que Minas venha junto e que a economia criativa também gera muito emprego e é importantíssimo. Pode passar, por favor. Aqui, gente, eu não vou ficar lendo ali os decretos que foram feitos para a legislação municipal, né? Mas, o PAD queria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ouro Preto não tinha Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? E aí, quando ele cria a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu mando o estudo para a Câmara e transformo em política pública. O vereador Carlos Mendes estava aqui, foi aprovado de maneira unânime pela oposição e pela situação, porque quando é trabalho sério, geração de emprego e renda, a gente consegue fazer essas coisas. Criado o CONDES, Conselho de Desenvolvimento 100% deliberativo sobre minha secretaria. Criado o fundo que tem um conselho. Esse ano, a Prefeitura de Ouro Preto está colocando R$2 milhões no fundo, é um dinheiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eu tiro da Secretaria e coloco no fundo para que se abram para projetos, para instituições sem fins lucrativos. A Prefeitura não consegue chegar em todos os lugares, as associações ajudam a chegar nesses lugares. Então, a gente faz essa distribuição para que projetos, naqueles 6 eixos apresentados, busquem recursos dentro do nosso fundo de desenvolvimento econômico, né? E ali a gente tem também a lei municipal que cria o estímulo à inovação, cultura digital, ciência e tecnologia, e já temos uma outra que está ali, não está atualizada, que é também da economia criativa. Tá? Eu vou deixar agora o professor Jorge Adílio falar, ele foi presidente do conselho. O Jorge tem uma vida como professor na Universidade Federal de Ouro Preto, e agora ele se coloca também na prefeitura para ajudar a gente, ser a grande experiência, né, e a grande sabedoria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele é meu menor salário, viu, pessoal, o Jorge Adílio. Tem o meu menor salário, mas é o maior currículo disparado da secretaria. Então, se ele está lá, porque ele quer, de fato, fazer algo para o Ouro Preto, continuar fazendo algo, além de tanto tempo, formando alunos aí, né? Então, o Jorge teve essa experiência na frente do conselho. Eu vou deixar ele falar um pouco agora sobre como foi e como está sendo, né, Jorge? Porque você continua lá como secretário agora, né? Secretário executivo, tá bom? Secretário executivo agora. Oi, gente, boa noite. Felipe, qualquer dia vai ter que aumentar meu salário, porque eu só vivo falando nisso. Eu queria destacar, o Felipe já falou muito do que foi colocado aqui, eu até tinha feito uma colinha, mas eu queria falar da importância da diversificação econômica. Vocês lembram que o Ângelo falou aqui, que lá em 93 estavam preocupados com a diversificação econômica, lá de Itabira? Pois é, essa conversa de diversificação econômica é antiga, e ela é muito atual, né, hoje. A gente tem que preocupar, por exemplo, de alguns setores. A nossa matriz energética precisa ser diversificada. Nosso modal de transporte precisa ser diversificado. O nosso comércio exterior precisa de ser diversificado com outros países, para a gente não passar por essas loucuras de tarifação que a gente tem passado, né? Então, temos que buscar, sim, outros parceiros e temos que trabalhar para isso, né? Os atrativos turísticos também têm que ser diversificados, porque ele depende muitas vezes da sazonalidade, e no município da extensão de Ouro Preto, no nosso território, ele precisa chegar a outras localidades do município. Então, a diversificação no espaço e no tempo, por questão da sazonalidade. Até o carnaval, né? Ouro Preto precisa diversificar, porque já perdeu muito.
até de um lado é até bom, né? Então, acho que é um momento da gente pensar em diversificar o carnaval para buscar exatamente outras possibilidades. Eu sempre falei, o carnaval é o maior feriado nacional. Na verdade, é feriado só um dia, né? Nem sei se é feriado na terça-feira, mas ele dura uma semana, né? Então, nós temos que aproveitar esse feriado. O turista que não é folião tem que aproveitar que um carnaval mais tranquilo agora para que possa visitar Ouro Preto e, consequentemente, aproveitar, isso é preciso, que os atrativos turísticos estejam abertos. Então, é uma oportunidade da nossa diversificação. E eu faço uma outra, não posso deixar, viu, Suzana, de falar. Nós temos uma diversificação importante no nosso país, que é imbatível, que é a diversificação na música. E ela é diversificada nos estilos e no nosso território. Nós temos uma música do Pará, a música do Amazonas, a música do Nordeste, a música no Sul, né? A música mineira. E nós temos que tomar cuidado, que nós, em vez de diversificar, nós estamos concentrando num estilo só. Ou um ou dois estilos só. Eu sou muito crítico em relação a isso, porque eu gosto da música, né? Eu também já compus algumas coisas. Então, essa diversificação que a gente tanto está trabalhando para fazer, precisamos resolver isso na questão da música. Nós estamos virando um estilo só e colocando as pessoas, né, uma viseira, e evitando e não dando oportunidade para que elas possam conhecer outros estilos musicais do nosso país. Então, acho que nós temos que trabalhar para isso, para voltar. Eu fiz um levantamento da importância da diversificação. Só para lembrar, tem alguns municípios brasileiros que têm a sua economia muito centrada em alguns setores só. Lembrei aqui, calçados. Onde é o calçado em Minas Gerais? Nova Serrana, São Paulo, Franca. Tem uma outra cidade maior que eu não sabia. Birigui é mais do que Franca. No Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Móveis, aonde? Ubá, São Geraldo, terra do pai da Suzana. Meu pai também. Confecções, Divinópolis, Juruáia, sabiam? Moda feminina. Monte Sião, malha, né? E até bairro, como o Barro Preto, em Belo Horizonte. Petróleo, hoje quem depende muito, só para citar um deles, Macaé, né? Turismo, especificamente, muito só o turismo. Tiradentes, Gramado, apesar de que o próprio turismo ajudou a diversificar outras questões em Gramado. Na indústria metalúrgica, aqui do nosso lado, Ouro Branco, a criação da Açuminas, depois, agora Gerdau, que também levou alguma diversificação, mas é muito forte lá a dependência da indústria metalúrgica. E Patinga, com os Minas, também diversificou bem. Da indústria da informática, Santa Rita do Sapucaí. E da mineração, né? Ouro Preto já foi muito forte na mineração do ouro, depois da bauxita, para atender uma indústria de transformação importante, que empregou aqui 4.000 pessoas, que foi a Alcan, e hoje diretamente emprega muito menos do que isso, que dá 400, 500 pessoas. O Ângelo sempre conta essa história, né, de um diretor que falou, quando o Ângelo foi secretário de turismo, lá com Alberto Caran como prefeito, e o Ângelo falou do turismo, e a pessoa, num certo deboche, falou, nós empregamos 4.000 pessoas, o turismo não emprega muito pouco. Hoje, a indústria de transformação do alumínio emprega quanto? E o turismo está empregando quanto? Então, a importância de se pensar nessa diversificação. E a gente tem algumas cidades que, até por indústria, estão conseguindo diversificar bem sua economia, que é, por exemplo, Extrema, no sul de Minas, e Pouso Alegre, no sul de Minas também. Segura para mim aqui, Felipe. Eu estou encerrando, viu, gente? Porque eu não vou seguir muito lá, não, viu, Suzana? Porque o secretário vai te agradecer muito que você preparou tudo isso aí, que era para mim, e ele está aproveitando. Por isso que eu falo a necessidade da diversificação de economia, porque quando acontecem as crises, quem tem um setor só sofre, né? É o preço das commodities, é os malucos que resolvem tarifar todo mundo, né?
questão geopolítica, as pandemias. Então, tudo isso afeta quando você tem um ou dois setores apenas base da economia. Por isso que pensar na diversificação é importante. E Ouro Preto se preparou para isso, né? Lá no final de 2020, começou a pensar, então, nessa diversificação da economia. E, conversando hoje com a Elisângela, né, nesse histórico todo, não inventaram a roda nisso, Elisângela. Vamos fazer aquilo que a gente tem potencial? Um município que tem 1.245 km², tem 12 distritos, tem que ter força na agricultura, na agropecuária, e é muito pouco ainda nesse município. Temos muito potencial nisso aí. Aí vamos lá para o lado do turismo. É claro que o turismo era a primeira coisa que você pensava, mas é preciso também diversificar o turismo no território, que eu já falei, e na questão da sazonalidade. Por isso, o turismo de dia de semana, de congressos, o pedagógico, que é a minha menina dos olhos, tem que ser implantado, porque nós temos possibilidade desse. E nossos distritos, né? A economia criativa. Então, e isso foi importante, não só a delimitação dos eixos temáticos, mas muito importante nisso, que conversando agora com a Elisângela, foi que não se pensou num plano, vamos fazer um monte de ações, metas, etc. Não, vamos primeiro pensar como é que nós vamos conseguir fazer com que esse plano, de fato, seja executado. Então, pensou-se primeiro no quê? Na governança. E a governança foi essa governança tripartite. O Conselho delibera, a ADOP, que era parceira, estava lá, executa, e o Fundo de Desenvolvimento Econômico, por meio da Secretaria, liberando o recurso para que isso possa acontecer. Isso foi fundamental. E eu chamo a atenção aqui porque essa mudança, primeiro, a criação da Secretaria, que já era um sonho anterior, a modificação do Conselho, que era um conselho igual a todos os outros, metade do poder público, metade da sociedade civil. Ora, um conselho da diversificação econômica, de economia, desenvolvimento econômico, tem que ter o setor empresarial. Então, ele virou tripartite. E ele era consultivo, passou a deliberativo. E foi colocar dinheiro. Ou seja, o prefeito confiou, colocando recursos iniciais, já durante 2 anos, para que a gente pudesse fazer essa diversificação. E o secretário também confiou, porque nada que é feito, nenhum projeto que é pensado na secretaria, não é primeiro levado ao conselho. Então, isso é acreditar na força da organização social. Ouro Preto tem mais de 28 ou 29 conselhos. É preciso acreditar nos conselhos, mas dê para ele recurso, dê para ele autonomia, ele vai ficar entusiasmado em participar. Eu acho que esse é a grande importância da gente estar dando certo com isso. E também o engajamento das organizações da sociedade civil. Ouro Preto tem quase 700, não é isso? Organizações da sociedade civil, gente. Tem ideia disso? Claro que muitas estão com problemas aí para regularização, mas quase 700. Né? E tudo isso importante, o trabalho voluntário importante das conselheiras e conselheiros do Conselho, que estão lá fazendo o seu trabalho voluntário. O que é que nós precisamos? Precisamos de aporte de recursos de mais empresas da região no nosso Fundo de Desenvolvimento Econômico. Além da Samarco, que foi uma grande parceira em muitos dos projetos do PAD e até na própria criação do PAD. Então, outras empresas que nós temos, do setor financeiro, né? E aqui eu faço uma reclamação que não posso deixar de fazer. Nós temos vários bancos, né, no Brasil e aqui no nosso município. As organizações da sociedade civil que aprovaram projetos no nosso edital tiveram que ir lá para reclamar das taxas que foram cobradas, que é ilegal, e retornar. E muitas delas não colocaram aquele dinheiro lá para render. E hoje tem organização que está prestando conta com a gente, que vai ser chamada a atenção, porque aquele recurso não podia ter ficado lá sem rendimento. Então, é preciso, né, pensar muito nisso. Então, são essas coisas que eu queria chamar a atenção, mas, encerrando mesmo,
uma outra questão importante. É a simplificação da burocracia. Isso gasta tempo demais, gente. É preciso ser menos burocrático. A gente não pode ter que passar por tanta burocracia para poder avançar. É um apelo que eu faço. E não é só externo, é interno também. Tá? Mas o principal de tudo isso aqui foi o trabalho incansável dos servidores da Secretaria, de todos os setores, da Sala Mineira, do Cine, das diretorias de Economia Criativa, Estudos Econômicos, Jurídica, Comunicação, o apoio decisivo dos assessores, aqui faço questão de citar o Samuel, incansável, lá na Secretaria já há muito tempo, do setor administrativo, e, claro, não podia deixar, porque senão não vai aumentar meu salário mesmo, que é o secretário que dá todo esse apoio. Muito obrigado. Então, vocês viram aí o trabalho do Conselho, como foi árduo, mas foi muito importante para a cidade de Ouro Preto, né? Ali ele está falando mais sobre o Conselho. Pode passar, meu bem, por favor. Aqui são as leis que criaram o Conselho, né? O Jorge já falou bem. Pode. E aqui é o modelo de coordenação de governança territorial, né, que o Jorge também já disse aqui. Os números, depois da criação do Conselho, estava um slide ali, essa é uma apresentação diferente da minha, por isso que quando o Jorge falou aqui, eu fiquei meio perdido. Eu não sei todos de cabeça, não, mas sei alguns, se precisar. Enfim, a criação do Conselho foi muito importante para o quê? Para que a gente conseguisse juntar e criar uma governança que, de fato, funcionasse em Ouro Preto, né? Quando o Guilherme veio conversar, eu era secretário de governo no início do governo do Ângelo, mas já com a missão de criar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Quando o Guilherme veio conversar comigo sobre esse estudo para a diversificação econômica, eu disse para ele: Guilherme, se for mais um estudo para ficar guardado em gaveta e gastar dinheiro público, eu estou fora. Porque todo mundo deixou estudo aí. Novelis, que o Jorge Adílio falou aqui agora, antiga Alcan, quando a Novelis sai, ela deixa um estudo de diversificação econômica. Mas que estudo é esse, né? Estou aqui contribuindo com Ouro Preto para pagar tal dívida e deixo um estudo que não conversa com ninguém, que falou que Ouro Preto tinha que ser polo de imóvel, né? Enfim, de tantos outros que já passaram. E eu falei isso para o Guilherme, não, Guilherme, vai ser diferente. Então, a Plan fez um trabalho maravilhoso, de fato, escutando todo mundo, os distritos, todas as instituições aqui. E esse estudo não ficou na gaveta, né, Guilherme? Esse estudo virou política pública, né? E eu vou deixar o Guilherme falar um pouco antes, porque essa marca foi muito importante em todo esse processo. Não porque pagou um estudo lá, não. Porque esteve presente no Conselho em todas as reuniões. Que o tamanho da Samarco fez a Vale entrar hoje no Conselho. Né? Porque ela não estava no começo, tenho certeza disso. Os resultados e a produtividade desse Conselho fez a Vale entrar no Conselho hoje, né? Porque teve uma votação todo ano. E fez a Gerdau se interessar desde o início também, porque, como eu disse, a Natália participou de várias reuniões. Então, foi muito importante, eu cito aqui, as empresas têm as pessoas por trás, né? Não é só ali uma marca e tudo. O Guilherme já virou ouropretano, mora aqui, teve um papel fundamental nisso tudo, você sabe disso, então eu agradeço, de fato, por Ouro Preto, por todo o seu papel, não como funcionário da Samarco, mas como ouropretano e dedicar à nossa política pública de diversificação econômica. Obrigado. Muito me honra. Acho que muito aqui já foi dito, né? Mas vou contar uma historinha aí, contar caos, né? Não é storytelling, não, né? Só... O PAD, ele apareceu no contexto aí do rompimento da barragem de Fundão, né, onde havia toda essa discussão, né, vai voltar, como é que é, né, depois de tudo que aconteceu. Então, a Samarco voltou, por exemplo, do ponto de vista ambiental, sem barragem, né, como nova tecnologia. E essa conversa da diversificação econômica, como foi colocado, que ela é muito antiga, né, mas parece que essa coisa toda trouxe essa urgência, né. E nos diálogos que a Samarco fazia com a SEMAD, que é o órgão licenciador de licenciamento ambiental, isso veio como uma condicionante. E, então, tem aqui o plano de diversificação econômica, como é que nós vamos fazer isso, né?
a gente não sabia, né? Não vamos dizer que tinha uma metodologia maravilhosa, incrível, a gente sabia mais do que não fazer do que o que fazer, né? Mas uma das coisas que até o Jorge falou, não vamos reinventar a roda. Primeira premissa básica, não vamos reinventar a roda. Segunda, a gente precisa honrar todo mundo que já está trabalhando aqui, ó, há um tempão pela diversificação econômica, às vezes não tem nem o nome de diversificação econômica, mas está trabalhando para o desenvolvimento econômico, social do município, né? Então, que a gente, a partir desses pontos, é que a gente foi desenvolvendo o trabalho. Estou vendo aqui o Gabriel Tropper, né? Eu não posso deixar de lembrar, que me marcou muito, falou assim, ele estava lá em 1990 e poucos, para criar a ADOP, né, um dos fundadores da ADOP, e tudo que ele tinha era uma cadeira, uma garrafa de café, né, e muita vontade de mudar as coisas, né? Então, já tem muita história aqui, gente. Não é o Felipe que está... Mas tivemos muita sorte também de ter, né, um secretário dinâmico, numa secretaria nova, cheia de vontade de fazer, que fez, gente, basicamente, esse pacotinho aí que está mostrando. É um conselho, por que conselho? Conselho já existe, mas a gente sabe que a maior parte dos conselhos municipais não dá nem quórum. As pessoas nem vão lá porque a prefeitura, né, domina o negócio por trás, né? Então, ninguém não tem autenticidade, porque, porra, para que eu vou lá se o prefeito se quiser dar uma canetada ali e muda a decisão, né? Então, um conselho realmente tripartite, né, que a gente... Eu falo a gente, que eu já me incluo, né? A gente fez questão de discutir muito bem essas cadeiras, tem o FOP tem cadeira, a FAMOP tem cadeira, várias organizações da sociedade civil têm cadeira, então ficou realmente equilibrado, e, além de tudo, via os funcionários, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Samuel foi muito importante nisso também, criando lei, buscando lei, então é lei para criar o fundo, que é o Fundes, é lei para a lei do PAD e da diversificação econômica. Então, gente, tem um pacotinho de leis aí. A gente não está dizendo que a gente sabe fazer nem nada, mas, assim, fazendo isso aí já é um belo passo, né, para o município que está começando. Né, a gente tem muito orgulho desse trabalho que foi feito e há muitas mãos. E, para mim, eu estou muitos anos nisso, mas quase com uma experiência inédita, assim, de um trabalho coletivo que dá certo. Né? Então, isso é muito válido, assim, é uma coisa que realmente a gente, e todo mundo aqui que, né, de alguma forma participou e participa, né, tem esse orgulho, né? Gente, o Condes, tem gente que vai lá no Condes, não é para pedir dinheiro, não, que virou um espaço de diálogo, de troca. Tem gente que vai lá só pela chancela do Condes. Eu estou levando meu projeto aqui, eu só quero apresentar para vocês, conselheiros aqui, para ver se vocês acham interessante, se tem aí alguma coisa a ser mudada, né? Não é aquela coisa simplesmente utilitária de pedir dinheiro, é saber se aquilo é relevante para o município, né? Então, esse é o espírito assim, que atravessa, aí, de certa forma. Agora, claro que não está perfeito, tem muita coisa para ser feita. Hoje, eu tomei o refrigerante de jabuticaba da Patrícia aqui. Por que eu estou falando disso? Porque aquilo ali, de certa forma, representa o PAD, pô. Como a pimenta biquinho, né, das meninas da Robero, porque dentro daquele vidro ali tem tudo. Tem valorização do produto local, tem autenticidade, né, tem inovação. A Patrícia me falou, eu criei esse refrigerante. Ela criou o refrigerante. Tem sustentabilidade, porque aquilo ali é muito mais saudável que qualquer Guaraná e qualquer Coca-Cola, né? Que ela só usa um pouquinho de açúcar para fermentar. Então, gente, é um trabalho que dá muito orgulho a gente participar, e aí eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar nesse fórum, porque o fórum é isso, ele é muito mais do que um evento, né, para a gente falar para a gente mesmo, né, ele é um evento para a gente trocar ideia, informação, tecnologia, né, e expandir esse trabalho, né. O pessoal está falando aí do pastel de angu, que agora vai virar indicação geográfica também, então já está... Vamos fazer dessa terra, né, o que ela é. Né? Nós somos colonizados, a gente não vê o valor que isso aqui tem. Né? Mas nós estamos aqui no lugar mais legal do mundo. Né? E
E é isso. O PAD, a gente tem um nome técnico, a diversificação econômica, mas é isso. No fundo, é a gente amar e valorizar o que a gente tem e ser o que a gente precisa ser, como município, como nação. Pode passar, meu bem. Isso é a estrutura da secretaria, enfim, eu acho que não tem importância nesse momento. Pode passar, a gente está falando do PAD. Aqui está falando sobre a ADOP, né? O Vandeir já disse, enfim, a agência de desenvolvimento, que a gente viu o prefeito Ângelo falando que foi criado na associação comercial, justamente com o princípio de diversificação econômica. Por favor. Novamente sobre o CONDES, modelo tripartite de governança. Aqui, os resultados. Então, depois de tudo que vocês falaram, né, mas cadê os resultados dessa política pública? Né? O que mudou em Ouro Preto? Né? Então, está aqui, vamos lá. Sala do empreendedor e sala do empreendedor itinerante. Antes, Ouro Preto não tinha um lugar para o empresário ir. Existia a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, existia a Secretaria de Fazenda, existia a Secretaria de Patrimônio. Cada um em um prédio diferente. Não tinha uma estrutura, numa cidade administrativa, vamos colocar assim, cada um num prédio diferente, com todos os problemas de locomoção, de parar carro em Ouro Preto, que vocês conhecem. Então, o empresário ficava batendo cabeça em 3 secretarias, sem uma política pública definida. Perdemos várias e várias empresas nesse tempo aqui. Então, hoje, ele já sabe onde vai. Ele vai lá na sala do empreendedor, tem uma equipe técnica capacitada, liderada pelo Saulo, pelo Valmir, que vai receber da melhor maneira possível. Implantamos o Hub de Inovação e Tecnologia Francisca Mina, no IFMG. Por que no IFMG? O IFMG está no Conselho, é um parceiro, é uma instituição federal. Né? Além de eu ter certeza absoluta em confiar nessa instituição, nenhum prefeito vai ser maluco de tirar um hub de inovação dentro do IFMG. Né? Pô, a gente corria o risco de uma eleição, podia perder, o cara podia entrar, rasgar isso tudo aqui, cancelar essas leis na Câmara e fazer... Então, a ideia não é só ter o conselho no papel. Primeiro, tem um conselho forte. As mineradoras estão todas lá presentes. Será que vale uma briga? Não vale, né? Também termos uma cidade com as instituições fortes, como hoje a ADOP, muito forte, né? O trabalho do Vandeir e do Gabriel, maravilhoso. O IFMG, muito forte. O prefeito não vai entrar dentro do IFMG e tirar um hub de inovação de lá. Curso de capacitação de mão de obra no turismo. Isso é o Ouro Pretano treinado pela Universidade Federal de Ouro Preto. Existe um distanciamento da universidade da cidade. Isso vem diminuindo, mas ainda existe. Então, quando os professores do curso de turismo da UFOP desceram para treinar os ouropretanos, vocês não têm a noção do pertencimento que isso gerou. E tem um guia que, inclusive, trabalha na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Ele tem um cargo que ainda é de guia de turismo, mas esse cargo já não existe mais, ou seja, né, eles são os últimos aí. Ele fez esse curso e, na hora de receber o diploma, ele chorou copiosamente. Porque ele não imaginava, 30 anos trabalhando, que teria uma oportunidade, né, de ter um diploma dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, NEG, foi uma parceria com o Senai e Sebrae. Nós treinamos vários jovens carentes, estudamos, capacitamos, e a ideia desse curso era que cada um saísse como empresa aberta. Também foi emocionante, foram 2 turmas e funcionou muito legal. Curso técnico. Captação do Hotel Ville Galé, junto com a Invest Minas, uma parceria importante com o governo de Minas, enfim, traz uma estrutura muito grande para diversificação, inclusive, da cadeia do turismo, porque lá agora, Cachoeira do Campo, está todo mundo visitando tudo, e o que de negócio já gerou um hotel no distrito de Ouro Preto foi impressionante, né? Então, assim, pessoas começaram, abriram escola de inglês para capacitar os atendentes, abriu lá em Cachoeira. Aí as associações se organizaram para vender para o hotel. Os aplicativos, enfim, começaram a gerar uma série de negócios em torno do Ville Galé. GSA, está no nosso polo industrial. É uma empresa que, inclusive, exporta para Portugal. Está com 300 empregos diretos, mas eles aumentaram, porque eles vão trazer a sede da empresa para cá. Isso vai chegar em torno de 550 empregos depois. Plano Municipal de Economia Criativa e candidatura à cidade da Unesco. Plano de Economia Afrocriativa, Afroempreendedorismo em Ouro Preto. É um projeto que nos dá muito orgulho, né? Tudo que vocês vão ver aqui em Ouro Preto foi construído pelo povo preto de Ouro Preto, pelos escravos. Inclusive, as técnicas de mineração, muitas trouxeram da África. Né? Então, é um trabalho que a gente envolve todas essas pessoas, né? Capacita, dá espaço e dá dignidade.
Empreender para Crescer, uma parceria com a Escola de Ouro Preto, com as mães dos alunos, olha que legal. As mães empreendendo, uma escola pública. Contratação do novo sistema interno de licenciamento de alvará. Para quê? Para que a gente tenha mais celeridade na abertura de empresas. Pode passar, meu bem. Oferta de soluções do Sebrae, enfim, como ali produtividade e o Empretec. O Sebrae esteve presente o tempo inteiro aqui em Ouro Preto. A parceria com o Sebrae, que tinha sumido da cidade, retorna com força total e fazemos várias parcerias. Laboratório de Robótica Antônio Pereira, para as crianças até 5ª série, 6ª série, né? É isso, Samuel? O Samuel está ali, ele me corrige se eu estiver errado. Lá onde está a mineração, lá onde está a barragem. Nós estamos falando de capacitação e diversificação, onde está a barragem. Ainda está a barragem, que vamos ter que descomissionar. Vamos chegar nesse momento também. Programa Jovens de Ouro, que capacitou 600 jovens nos últimos 2 anos, em parceria com o governo do Estado de Minas, jovens carentes. Assinamos junto ao governo do Estado a Lei da Liberdade Econômica, liberando 730 atividades de obrigatoriedade de alvará. Uma ação muito importante do governo do Estado de Minas, que isso desburocratiza, é o que o Jorge Adílio estava falando, né? 8 empresas no nosso polo industrial de Cachoeiro do Campo. Então, o nosso polo industrial de Cachoeiro do Campo não tem mais espaço. O de Antônio Pereira também não. Então, agora nós vamos ampliar os polos industriais. Dessas 8 empresas que chegaram no polo industrial de Cachoeiro do Campo, 5 são de Ouro Preto. 5 são de Ouro Preto. E isso mostra a importância do Ouro Pretano empreender. Implementação da energia fotovoltaica cobrindo 40% dos custos da prefeitura. Nós vamos evoluir nisso ainda. A gente viu que é um bom negócio, vale a pena o investimento. A Mara, junto com o Samuel, está fazendo esse estudo que mostra que vale a pena. Então, a partir do momento que mostrou que vale a pena, a gente vai ampliar isso para o próximo ano. O Cine, gente, o Cine, nós pegamos ele em último lugar em Minas Gerais. Último lugar em Minas Gerais. Ele chegou a ser o 2º, o 3º, mas está sempre entre os 5. Sempre entre os 5 de Minas. Em geração de emprego, em capacitação, o trabalho do seu Guilherme de Jesus e de toda a equipe dele. Pode passar, vamos acelerando aqui, que o Amário está me xingando aqui. Sala do Empreendedor de Ouro Preto, a gente já falou, mas olha os números, gente. Foram formalizados 1.338 novos MEIs, e isso aqui, o que faz? Regulariza a atividade turística, que é extremamente informal, né? Então, era importante. 312 novas empresas abertas. O tempo médio de abertura de empresa é de apenas 43 horas, ou seja, 2 dias. Demorava 3 meses em Ouro Preto, 4 meses, eu não estou brincando. Nós perdemos o Marte Minas, isso foi icônico, há 6 anos atrás, que ficou 6 meses esperando um alvará de funcionamento em Ouro Preto para iniciar as obras. Nós retornamos com o Marte Minas no final do ano passado. 350 empregos direto, fora toda a facilitação para o comércio, não só de Ouro Preto, como da região. De 6 meses para 43 horas, às vezes. A Sala Mineira representou 5.600 atendimentos. Atualmente, são 8.000 empresas ativas, olha lá o que eu falei, 3.562 abertos nos últimos 2 anos. Né? Número histórico. A produtividade do trabalho, que é a média pela relação entre PIB e população economicamente ativa, coloca o município na 10ª posição em Minas Gerais. Né? Um grande avanço para o Ouro Preto. Você pega os números. Pode passar, querido. Tá bom? Pessoal, então esses são alguns números do PAD. Tem outros, viu? Tem outros, inclusive tem um parque tecnológico da Fundação Gorsex, que não é investimento público ali. Os editais do Conselho, né, Jorge? Nós já abrimos também, são vários. Mas o parque tecnológico estava previsto na nossa política pública. E a gente conversou primeiro com a UFOP, lá atrás, para que a UFOP assumisse esse parque tecnológico junto à Prefeitura de Ouro Preto. E a UFOP procurou a Fundação Gorsex, que é uma fundação de apoio à Universidade Federal, para ser interveniente desse processo, porque a UFOP precisa de uma fundação que faça esse papel. Infelizmente, a Gorsex não conseguiu captar os recursos, né, nos editais de Brasília, e a Fundação Gorsex, vendo a possibilidade, falou assim, nós iremos fazer o parque tecnológico com recurso próprio. O Cristóvão falou em 60 milhões de reais, mas vai ser muito mais. 60 milhões é a obra. Né? A Vale já sinalizou, inclusive teve aqui na solenidade da Pedra Fundamental a chefe das relações de inovação e tecnologia da Vale, que a Vale vai trazer grande parte da inovação e tecnologia do Brasil para Ouro Preto. Fora as outras empresas, são 16 cartas de intenção, empresas multinacionais. Né? Então, um projeto muito sério que sai dessa política pública. Né? Como tantos outros que saíram, que buscaram a chancela, que buscaram os recursos no fundo, né, Jorge? Foram várias instituições que foram contempladas. Mas, enfim, o Guilherme falou uma coisa muito certa, talvez a frase dele inteira. A gente pode errar, nós podemos errar, mas seremos nós, não vai ser eu.
não vai ser o Ângelo. Seremos nós. E nós acertamos muito mais que erramos. Mas erramos, mas acertamos muito mais. Então, os números estão aí, mostrando que uma política pública de qualidade traz resultado imediato. Há alguns futuros, mas vários imediatos. E trabalhando de maneira conjunta, Ouro Preto é gigante. É gigante. Tem uma universidade federal, tem um instituto federal, tem uma fundação Gorsex de 70 anos, tem uma prefeitura muito forte, que a gente atua muito forte no distrito, tem uma máquina muito forte, a prefeitura de Ouro Preto. Né? Tem a FAMOP, tem a DOP, FAOP, como o Ângelo disse, Ouro Preto, quando você consegue ligar essas pontas e unir isso tudo, que não é um trabalho fácil, né? Mas eu acho que chegou a hora de fazer, chegou a hora de pessoas acreditarem, tirarem um pouquinho a vaidade, colocarem do lado a cidade, as pessoas, e conseguir transformar em muito pouco tempo. Né? Não é um trabalho meu, é um trabalho nosso, de todos nós. Quero agradecer a minha equipe, a todos os companheiros aqui. Sem a equipe da secretaria, que é extremamente técnica, nada disso aconteceria. Né? Fica o meu agradecimento aqui ao evento também, por escolher Ouro Preto. O Amarildo sempre me levou nos eventos, como Queijo de Sucesso de Minas, junto ao governo do Estado também. Né? Eu tive sempre uma boa relação com o Passalho. Né? Ainda não conheço a nova secretária, mas estamos aqui com pessoas que fazem esse meio campo para a gente, que nos ajudam nisso. Ouro Preto precisa da ajuda do governo do Estado, né, como toda a nossa região precisa. Trabalhando de maneira conjunta, a gente vai conseguir também. E aqui eu quero fazer o Luiz é o novo presidente do Conselho. Por favor, levanta, Luiz, pela Fundação Gorsex. Ele tem uma missão nova, além de coordenar um parque tecnológico. Além de coordenar um parque tecnológico, que não é simples, ele veio da Europa agora, enfim. Ele tem a missão de presidir o Conselho, né? Muito nos honra. E quebrando o protocolo, te amo, pai, você é meu maior exemplo, sempre. Meu pai também é professor, ex-professor e membro da Fundação Gorsex. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado aos demais aqui da nossa mesa diretiva. Valdeir, Guilherme, Jorge Adílio,